tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Oi pessoal, bem-vindos a mais um culto. A gente está aqui com a Igreja Batista Vida e o Projeto Capital juntos nesse período de pandemia para fazer um culto online, à distância. Não é isso que a gente queria, não é isso que a maioria, pelo menos, da gente quer. Eu tô doido para aglomerar, para encontrar a galera, abraçar, principalmente as crianças. Eu sinto muita falta das crianças, de brincar com elas, agarrar, poder beijar sem medo. Mas a gente tem que entender que nesse momento de pandemia a gente tem que ficar isolado e a gente está aqui então nesse projeto. A gente agora está com uma série de pregações, de 4 pregações neste mês de julho. A gente vai alternando com o pastor Heber e o pastor Alex. A gente está falando sobre a justiça de Deus, que é diferente da nossa, né? E a gente precisa aprender
sobre a justiça de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, é sobre isso que o pastor Heber vai falar hoje. E a gente não está podendo compartilhar aqui os pedidos, os agradecimentos de todo mundo. A gente não sabe, eu não sei o que você está passando, mas eu queria orar, colocar esses problemas que eu não conheço, mas que Deus conhece. E eu quero orar por isso, quero orar por você, tá bom? E que tenhamos uma pregação abençoada, um domingo abençoado. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir dessa forma à distância, podemos usar a tecnologia a nosso favor. Queremos te agradecer por isso, Pai, porque o Senhor Deus tem nos escutado, tem nos guardado. Nesse momento tão difícil que temos vivido, Pai, queremos colocar a vida de todas as pessoas, Pai, isoladas, as que estão agora, Pai, ansiosas, que estão sofrendo com alguma enfermidade decorrente do Covid ou não, que têm familiares, que perderam familiares, que têm familiares internados, enfermos. Queremos colocar diante de Ti essas pessoas, Pai. O Senhor Deus é onipotente, o Senhor Deus sabe, Pai, o que cada um está passando e pode curar as pessoas, pode aliviar, Pai. Pedimos então que o Senhor Deus venha, Pai, ao encontro desse nosso anseio, Pai, por paz. Senhor Deus, por um bem-estar, que nós possamos, Pai, conhecer mais de Ti, Pai, da Tua justiça, que nós possamos aprender hoje, que essa palavra encontre, Pai, em nossos corações um solo fértil, Pai, que possa gerar frutos, Pai, em nós e em outras pessoas, Pai. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Veja o amor do Pai, mistério que eu não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da
Sou meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Gente, muito feliz em estar com você aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá de estarmos dentro da sua casa, juntamente com a sua família, para podermos orar, cultuar a Deus, prestar ao Deus que nós servimos um culto que seja digno de quem Ele é, apesar de ser quem nós somos. Estamos durante esse tempo em parceria, a Igreja Batista Vida, com o Projeto Capital. Tem sido um tempo abençoado em nossas vidas. O pastor Alex trouxe uma mensagem aqui no domingo passado e desde o domingo passado nós temos trabalhado sobre as injustiças e a forma como Deus ele age diante das injustiças. Nós queremos dar continuidade nesse pensamento hoje. E a nossa oração nesse tempo tem sido que Deus ele nos traga uma palavra profética, que Deus nos traga uma palavra que venha da Bíblia para o nosso coração, a nossa maior fonte de profecia, a nossa única fonte de profecia, que é a Escritura Sagrada. Não é fácil trabalhar nesse tema, justamente pelo contexto em que nós estamos vivendo, justamente por tudo que está ao nosso redor. Para nós tem sido um desafio muito grande. Temos orado acerca disso e o coração fica ali meio apertado. Porque quando nós nos deparamos a forma que Deus trata a injustiça e a forma da justiça de Deus, nós temos visto como nós somos falhos. Nós temos visto como nós precisamos melhorar, nós temos visto como nosso coração precisa estar mais próximo do coração de Deus. E por incrível que pareça, todas as vezes que nós vamos falar sobre justiça social, todas as vezes que nós vamos falar sobre a justiça moral, sobre a questão do racismo, sobre a questão da valorização da mulher, o cuidado do idoso, o cuidado da criança, alguém já pergunta se a gente está virando de esquerda, se essa pauta nossa tem muito a ver com teologia da missão integral. E o nosso desafio é entender que o Evangelho de Cristo Jesus ele vai de encontro a essas pautas. Que o Evangelho de Cristo Jesus ele nos desafia
a darmos uma resposta e será a resposta diante desses desafios que são colocados diante de nós. Isso não é pauta de esquerda, isso não é pauta de direita, isso não tem nada a ver com pauta política, isso tem a ver com a pauta da igreja, com uma igreja que quer ser relevante, com uma igreja que quer vivenciar e quer viver aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse tempo, no livro do profeta Isaías. Grande parte daquilo que nós vamos falar nessa mensagem está baseado no livro do profeta Isaías. Talvez você como eu, e eu vejo quando o pastor Alex aqui fala do projeto Capital, o olho dele brilha. Quando eu falo da vida, o meu coração também, ele se alegra. A gente tem orgulho das nossas igrejas. Mais do que isso, eu brinco que eu tenho até orgulho de fazer parte da denominação batista. Eu brinco que eu me converti depois, né? Aí eu virei reformado, aí eu já comecei a dizer que eu já nasci convertido, aí ficou uma crise doida. Mas eu costumo dizer que eu já nasci batista, né? Eu sou a 5ª geração de batistas da minha família, eu tenho um orgulho incrível da minha denominação. E é interessante que eu estou ladeado de pessoas que têm orgulho da sua denominação, que tem orgulho da sua fé, que tem orgulho da forma em que elas vivem o Evangelho. Geralmente pessoas muito religiosas têm orgulho da sua religião. E eu fico me perguntando se esse orgulho todo que eu tenho é porque eu sou muito religioso. E aí o profeta Isaías meio que ironiza vigorosamente essa fé ou esse orgulho, simplesmente por ser orgulho, né? O profeta Isaías, ele ironiza, né? Essa fé que muitos de nós carregamos, que na verdade não é fé, é simplesmente uma religiosidade. E aí Isaías, lá no capítulo 58, nos versículos 2 e 4, ele nos diz o seguinte: dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e o que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida no alto. Isaías capítulo 58, versículos 2 e 4. Talvez você como eu, você tem muito orgulho da sua fé. Nós, os evangélicos brasileiros, gostamos de bater no peito e ficar fazendo declarações e dizendo que essa nação vai ser do Senhor Jesus Cristo. E aí os irmãos aí mais fervorosos, né, ainda digam, declare que essa nação ela vai ser do Senhor Jesus Cristo. A gente anima, né, em ter um presidente que diz o nome de Deus algumas vezes nos seus discursos, achando que de alguma forma a nossa nação ela está sendo evangelicalizada, né? Quantos de nós aqui, eu e você, às vezes desejamos de ter um Supremo radicalmente evangélico, que os nossos juízes sejam evangélicos, que os cientistas do Brasil sejam evangélicos, que todos os professores universitários sejam evangélicos, que todas as instituições sejam lideradas por evangélicos, que os presidentes dos grandes bancos sejam evangélicos, que os nossos deputados distritais, federais, senadores, todos sejam evangélicos, que a gente olhe para uma nação e diga, olha, essa nação é toda evangélica. Meus irmãos, que Deus nos livre desse dia, que Deus nos livre desse dia, porque o evangelho parece que tem crescido, mas alguém já falou de forma muito sábia. Nós somos vastos como um oceano, mas temos sido profundos como uma pequena poça de água. O nosso evangelicalismo tem crescido, mas o Brasil não tem notado isso na nossa forma de ser e na nossa forma de viver. Nós queremos que as pessoas simplesmente se adequem aos padrões morais que a igreja estipula, ou que eu acho que deve ser os padrões morais
que norteiam a nação ou que norteiam o mundo, que norteiam as pessoas que estão ao meu redor. Mas quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a ação, a minha ação, a sua ação, a nossa ação como igreja, nós percebemos que nós temos feito muito pouco, que nós temos sido muito pouco, nós temos orado muito pouco, nós temos vivido o evangelho muito pouco, nós não temos praticado a justiça como Deus nos desafia a praticar. Nós olhamos para as injustiças dos nossos governos, dos nossos governantes, daqueles que nos lideram, daqueles que têm o poder, mas nada mais é do que um reflexo daquilo que eu e você somos, daquilo que eu e você carregamos nesse coração nosso pecaminoso, um coração injusto, um coração que se rebela contra Deus, um coração que está distante de Deus. E o fato de estarmos distante de Deus, estamos também distante das pessoas que Deus ama. Parece que o livro de Isaías é um desafio para nós como igreja hoje, de como lutarmos pela justiça hoje, de como vivermos o Evangelho de Cristo Jesus hoje. Eu tenho cada vez mais me debruçado sobre as Escrituras e visto como o meu coração está distante daquilo que Deus quer que eu viva. Eu sei que a gente poderia falar aqui que nós não somos tudo, né? O que nós deveríamos ser, mas graças a Deus nós já não somos mais quem nós éramos. Mas a grande verdade é que nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós deveríamos ser, daquilo que nós deveríamos realizar, daquilo que nós deveríamos viver. Isaías, ele já começa o seu livro lá no capítulo 1, no versículo 3, meio que ironizando o Israel de Deus. Ele diz, olha, o boi reconhece o seu dono, o jumento reconhece a sua manjedoura, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. A verdade é que as grandes questões de injustiça ou a justiça que eu e você estamos lutando é uma justiça que satisfaz os desejos do nosso coração e não realmente vão satisfazer o coração e a vontade de Deus. Eu tenho visto pessoas levantarem faixas pedindo justiça. Eu tenho visto ONGs se levantando contra as várias injustiças que estão aí, acontecem, eu não nego isso, isso é uma verdade. Mas eu queria pensar hoje, nós como igreja, eu e você como igreja, qual é a compreensão que nós temos tido da justiça de Deus, ou o que Deus espera de cada um de nós. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27 vai dizer, olha, se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper com o mundo. A grande verdade é que eu e você, quando nós pensamos na nossa religiosidade, na nossa forma de ser igreja, a gente se contenta com os nossos belos templos. Mas Deus, ele não se contenta com isso. A gente se contenta com os nossos cultos, a lá Broadway, mas Deus, ele não se contenta com isso. A gente se contenta com os nossos academicismos, com os nossos recursos financeiros, a gente se contenta com aquilo que é visível, com aquilo que as pessoas vão olhar para nós e dizer que nós somos bons, olha como eles são excelentes naquilo que eles fazem. Mas a grande verdade é que Deus, ele olha para nós e ele consegue olhar no mais profundo do nosso coração. E às vezes ele vê que o que tem em nós é fachada, nós somos talvez como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro nós estamos podres. E aí Deus pergunta ao profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 11, para que eles me oferecem tantos sacrifícios? Talvez é essa pergunta que nós precisamos fazer a nós nesse dia. Porque Deus mesmo responde a essa pergunta: por mim chega de holocaustos de carneiro, de gorduras de novilhos gordos,
não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, do cordeiro e dos bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem em pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de luas novas e as suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Quando vocês estenderão as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutareis. As suas mãos estão cheias de sangue. E esse aqui é o versículo 11 e 15 do capítulo 1, no versículo 16 e 17 ele continua. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Quando nós olhamos a mensagem de Deus para o Israel de Deus, quando nós olhamos a mensagem de Deus para nós, aqui hoje, nós precisamos concordar que as nossas lutas e os grandes desafios que nós temos colocado no nosso coração para guerrear, que as grandes causas que nós estamos lutando é muito mais pelo nosso prazer, é muito mais para satisfazer a nossa vontade, do que necessariamente viver isso que Deus tem colocado diante de nós. Isaías é um livro duro. Isaías traz palavras duras, mas não tem condições de nós tratarmos a injustiça se não for trabalhar de forma dura a questão da injustiça. Eu acho legal quando eu leio lá no versículo 23 desse capítulo 1, e é bom concordar com isso quando ele diz: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Eu olho para os nossos governantes, eu olho a crise que nós estamos vivendo, a pandemia, desvios de recursos, todo dia nós ligamos a televisão, é corrupção lá em cima, é corrupção embaixo, a corrupção para nós parece que ela é endêmica. E o grande problema é que a Bíblia vai dizer que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Se há tanta corrupção hoje existente no mundo, é porque nós não estamos sendo tudo aquilo que nós deveríamos ser, uma voz profética, nós temos perdido a nossa autoridade. Nós temos perdido a capacidade de lutar, nós temos perdido a nossa capacidade de questionar, nós temos perdido a nossa capacidade de confrontar, porque nós estamos nos tornando iguais. Eu sei que é duro, mas o profeta Isaías, ele era um profeta duro. É difícil a igreja hoje lutar contra a injustiça social, quando pastores se tornaram amigos de reis. Profetas confrontavam reis. Homens de Deus confrontavam o pecado dos seus governantes, mas também confrontavam o pecado do povo. Hoje em dia nós temos profetas, pastores, que são amigos do rei, que são amigos das pessoas que vivem as suas injustiças. Quando nós continuamos nesse capítulo 1, nos versículos 18 ao 21, Isaías diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam mais vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala.
Qual é o grande desafio para nós nesse tempo e o desafio que eu tenho tentado trazer ao meu coração? Eu quero como igreja, eu quero como pai de família, eu quero como alguém que confessa a Cristo Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Viver uma vida digna do Evangelho. E uma vida digna do Evangelho é uma vida pautada pela prática da justiça. Não tem como nós fugirmos disso. Eu queria que a gente nos fizesse algumas perguntas nesse tempo. Porque geralmente quando a gente olha as injustiças que estão ao nosso redor, nós perguntamos aonde está Deus diante dessa injustiça. Mas eu queria que a gente mudasse. Não é perguntar aonde está Deus diante da injustiça, mas é onde eu estou diante da injustiça. É onde você está diante da injustiça. É onde nós como igreja estamos diante da injustiça. No dia 28 de maio de 2006, o Papa Bento XVI visitou um dos campos de concentração nazista em Auschwitz. Ali morreram 1,5 milhão de pessoas, judeus mortos, segundo se noticiou. E diz que enquanto o Papa Bento XVI ele caminhava pela área onde um dia foram os campos de concentração para a morte, o líder católico, o pontífice da Igreja Católica, ele pergunta: em um lugar como esse faltam palavras. No fim pode haver apenas um silêncio, no qual um coração clama por Deus. Por que Deus? O Senhor se permaneceu em silêncio em meio a tantas dores e mortes. Porque Deus, como você pôde tolerar isso tudo? E ele termina dizendo onde estava Deus naqueles dias, porque Deus ficou em silêncio, como ele pode permitir esse massacre sem fim? Como Deus ele pode permitir o triunfo do mal? Talvez se eu e você estivéssemos caminhando naqueles campos de concentração, esse também seria o sentimento do nosso coração. A voz do Papa ecoou por várias direções, mas numa dessas direções chegou ao coração do rabino Henry Sobel, já falecido, e ele rebateu: quando nos deparamos com o mal e a tragédia no mundo, é natural perguntarmos onde está Deus. Como ele pode deixar que tal coisa aconteça? Ao meu ver, porém, não são estas perguntas primordiais. O que nós devemos perguntar não é onde está Deus, mas sim onde está o homem. Não como pode ele, Deus, permitir que tais coisas acontecessem, mas sim porque ele, o homem, permite que tais coisas aconteçam. O que é que o ser humano tem feito para impedir barbaridades? O que é que eu e você, como igreja, temos feito para inibir e impedir atrocidades? Com todo respeito, permito-me responder ao sumo pontífice: Deus está onde sempre esteve, esperando que os homens assumam o seu dever de ser luz, de ser sal, de manifestar a grandeza, a misericórdia, a graça de Deus, porque Deus nos colocou aqui para isso, para manifestarmos quem Ele é ao mundo caído, para mostrarmos a sua graça, para mostrarmos a sua justiça, para mostrarmos a sua grandeza. Mas eu não queria culpar o Papa, porque, para ser honesto, eu preciso me perguntar de que lado eu teria ficado ali na Alemanha, com toda aquela propaganda nazista, com igrejas identificadas com o nacionalsocialismo. Será que eu teria a coragem de Bonhoeffer e tantos outros cristãos que entregaram a sua vida para combater toda a injustiça? Porque num campo muito menos minado,
Porque em situações bem menos gritantes, em momentos onde eu poderia agir, a minha resposta tem sido a omissão. Eu tenho ficado calado e ao meu lado eu tenho visto milhares de outros cristãos também calados diante de toda a injustiça. A pergunta não é onde está Deus, mas a pergunta é onde nós estamos. O que eu e o que você temos feito diante de tanta injustiça, diante de tanta tristeza, diante de tanta miséria? Nós precisamos lembrar que há várias formas de rebelião contra Deus. E uma delas é a injustiça. E a Bíblia vai mostrar que Deus, ele se indigna com a injustiça, porque de alguma forma a gente quer usar o pretexto da injustiça para dizer que Deus, ele é onipotente. Ele não é onipotente. Como se ele não fosse capaz de resolver os problemas de dores e misérias que estão colocados no mundo. Esses dias o meu filho me perguntou: pai, Deus, ele tem todo o poder? Eu falei: tem, Felipe, Deus tem todo o poder. Ele falou: então por que Deus não mata logo esse vírus e resolve todas essas coisas? E a gente vê cenas de idosos, crianças sendo maltratados. A gente olha no mundo ao redor, tráfico humano, tráfico sexual, crianças sendo vendidas, pessoas vivendo em miséria. Lugares onde pessoas não têm acesso à água limpa, à água tratada. E a gente se pergunta onde Deus está nisso tudo. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir acabar com a pobreza do mundo. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, a gente ainda vai conseguir ver e enxergar toda essa maldade que está no nosso coração por conta do pecado. Interessante quando Paulo diz: olha, os pobres, vocês sempre os terão em seu meio. Não há uma dúvida no meu coração em relação a isso. Alguém fez um estudo dizendo se todas as casas do mundo tivessem o mesmo padrão de uma casa do Lago Sul, aqui em Brasília, terrenos com 2.500 metros, piscina, uma casa grande, água, luz e tudo. Para colocar esses 8 bilhões de habitantes hoje, presentes no mundo, nós precisaríamos de 7 planetas Terra para colocar todo mundo. Nós não estamos falando acerca disso, nós não estamos defendendo que todo mundo tenha uma casa grande com piscina, que seja andando com Mercedes e várias outras coisas, não. Nós estamos dizendo que nós, como igreja, devemos entender que no coração de Deus há um combate, como o pastor Alex pegou aqui no domingo passado. O fato de nós não lutarmos por quem está sofrendo, o fato de nós não termos compaixão por aqueles que sofrem, o fato de nós não sentirmos as dores daqueles que têm padecido, talvez essa seja a maior injustiça que nós precisamos combater. Talvez nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo, mas o que não dá mais é para nós ficarmos parados, mórbidos, indiferentes, omissos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia não diz que o coração de Deus se entristece porque nós não temos conseguido resolver a questão da injustiça no mundo, não. O coração de Deus, ele se entristece porque o nosso coração não clama por justiça, porque nós não lutamos por justiça, porque nós não temos sido uma voz de justiça àqueles que precisam de justiça. Os textos dos profetas são claros ao demonstrar o que Deus pensa sobre a injustiça. Isso deveria estar presente em nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7. Se estiver em suas mãos julgar uma causa,
seja como um profissional, ou como um advogado, ou como uma testemunha. Vamos lembrar do conselho que Josafá, ele recomenda aos juízes de sua época. Ele diz: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera a injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Salmos capítulo 5, versículo 4, vem dizer que Deus ele não tem prazer na injustiça, porque com ele o mal não pode habitar. Deus ele não convive com a injustiça. Nós devemos ser tão sérios nesse aspecto na nossa vida cristã, que nós também, por sermos os representantes de Deus aqui na terra, não podemos flertar com a injustiça, não podemos ficar calados diante da justiça. A gente tem que ter a alegria em cultuar a Deus, e como é bom quando nós estamos reunidos como igreja. Mas a gente não pode fazer do nosso culto um ambiente para esconder as coisas que estão ao nosso redor. Quantos de nós, quando chegamos na igreja, eu como pastor, viro para os irmãos e falo: olha, agora vamos nos sintonizar aqui em Deus e vamos nos esquecer das coisas lá fora, esqueça os problemas e vamos nos ligar só em Deus. O problema é que nós temos nos esquecido dos nossos problemas e dos problemas dos outros. Ou, na verdade, a gente esquece dos problemas dos outros. E os nossos cultos passam a ser um lugar de petição para resolver os meus problemas. Nas minhas orações, o Pai deixou de ser nosso e o Pai passou a ser meu. A oração já não é mais para que Deus nos dê o pão, mas para que Deus ele me dê o pão. E se necessário for, tire o pão do outro, a fim de satisfazer as minhas necessidades. Quando nós olhamos o livro de Levíticos, capítulo 19, versículos 9 a 18, 33 a 37, vem dizendo: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Interessante, não oprimam e não roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço em frente ao cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. E a gente poderia pegar várias coisas aqui. Talvez você, como eu, luta para, de alguma forma, ser resposta à necessidade do outro. Principalmente quando o outro não anda na cartilha que eu quero que ele ande. Quando o outro não faz o que eu quero que ele faça. A gente olha ao redor e a gente vê pessoas que carecem. Mas a gente vê pessoas também que dizem carecer, que usam da sua miséria para pôr palanque do seu sofrimento e ganhar alguma coisa, mesmo que não precise. Mas o grande desafio para nós é nos tornarmos profetas de Deus. E eu quero finalizar aqui, entendendo que o profeta é aquele que tem os olhos na terra e os ouvidos colados na boca de Deus. O profeta é aquele que, ouvindo Deus
e lendo os jornais e os livros, analisa o tempo em que vive. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é e sempre será o nosso norte, o nosso guia. Ela é a obra-prima que analisa a matéria e dá a resposta a tudo aquilo que foi criado e a toda a criação. Quando nós olhamos a injustiça que está ao nosso redor, não tem como não lembrar. Quando o apóstolo Paulo diz que a natureza, a criação, ela aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. O injustiçado, ele espera que alguém fale por ele. O oprimido espera que alguém lhe corresponda na sua dor. O necessitado aguarda que alguém estenda-lhe a mão. Nós servimos a um Deus que ele toca. E ele se permite ser tocado. Nós, como profetas de Deus, precisamos ser inspirados por Deus a julgar o mundo que nós estamos vivendo pelos padrões de Deus, que não se acomoda com a injustiça, achando natural. Mas a justiça para nós deve ser algo insuportável, não insuperável. Agora, nós não andamos na agenda do mundo, nós andamos na agenda de Deus. Nós não somos convidados para sair aí rasgando camisa, destruindo monumentos públicos. Mais do que um grande conglomerado de pessoas fazendo uma marcha em prol da justiça, o que Deus espera de nós é que nós, como igreja, enquanto estamos indo, enquanto estamos caminhando, enquanto estamos realizando, nós sejamos agentes de justiça. O profeta é aquele que, amando os que sofrem, age em favor dos que sofrem, tornando-se parceiro de Deus na redenção, na transformação da realidade das pessoas. Hoje nós precisamos nos tornar profetas de Deus, não ativistas. De ativistas o mundo está cheio, de profetas o mundo está escasso. Alguém já perguntou aonde está o Deus que abriu o mar vermelho? Aonde está o Deus que fez flutuar o machado? Aonde está o Deus que matou um gigante com uma pedrinha? Talvez a pergunta não deveria ser aonde está Deus, mas aonde estão os Moisés? Aonde estão os Elias? Aonde estão os Davis? Aonde estão os Paulos? Que entregaram os seus corpos como sacrifício vivo, como uma oferta agradável a Deus. O mundo precisa de profetas, que são os que dizem que a injustiça é rebeldia contra Deus e desagrada o coração de Deus. E se é rebeldia contra Deus e desagrada o coração de Deus, toda atitude injusta é pecado. E a nossa luta é contra o pecado, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra o pecado, esse pecado que age em nós, esse pecado que luta contra nós, esse pecado que quer nos destruir toda a criação de Deus. O mundo hoje precisa de profetas que mostrem que a injustiça ela começa dentro dos nossos próprios corações. O profeta sabe que a injustiça ela é estrutural, mas a injustiça também ela é individual. É uma alimentando o outro, é a estrutura alimentando o indivíduo alimentando a estrutura, num círculo vicioso interminável. Os profetas de Deus sabem que os poderosos praticam a injustiça, que os ricos praticam a injustiça, mas os pobres também praticam a injustiça.
Os fracos também praticam a injustiça, porque a injustiça está descrita no nosso genoma humano da queda. Como nós podemos explicar a corrupção? Explicar que a corrupção ela atinge tanto os governantes como os governados, tanto o presidente de um banco como aquele que está ali atendendo o público. Como explicar que a corrupção ela atinge tanto aquele que oprime, mas também o oprimido? É porque o nosso coração, ele é pecaminoso. E junto com a nossa pecaminosidade, caminhamos em um ambiente de injustiça. O mundo, eu e você, nossos corações, precisam de profetas que insistam conosco para que nos arrependamos de toda a injustiça, que nos arrependamos de toda a maldade. O profeta, ele não fala aquilo que o seu coração anseia, mas ele verbaliza e ele vive aquilo que o seu Senhor, aquilo que o seu Deus mandou viver. O profeta Isaías, ele nos convida, o próprio Deus nos convida, para que pratiquemos a justiça como um estilo de vida e que seja vivida, que a justiça seja vivida como um culto prestado ao Senhor. As palavras de Deus passeiam pela sua palavra. As palavras de Deus passeiam pela Escritura. Em Amós 5:21, ele insiste na mesma mensagem. Como se nós soubéssemos da capacidade que nós temos de esquecer aquilo que não nos interessa. E Deus diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a ela. Afastem de mim o som das suas canções e as músicas de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Isaías capítulo 58, versículos 5 e 7 nos diz: será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco de cinzas? É isso que chamam de jejum? É isso que chamam de um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não se recusar a ajudar o próximo. Que é começar por mim, que é começar por você, que é começar por nós. Que a justiça de Deus seja um rio perene, seja um rio que corre através das nossas famílias, através das nossas vidas, através da nossa igreja, e que o mundo possa enxergar toda a bondade, toda a misericórdia, toda a graça, toda a justiça de Deus em nossas vidas. Mais do que palavras, que vivamos em ação. Mais do que um discurso, que essa seja a nossa essência. Nós temos perdido a capacidade de nos indignar. Que Deus ele nos devolva a capacidade de nos indignar com toda a iniquidade, com toda a injustiça que está diante de nós. Que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus ele abençoe a minha vida, que Deus ele tenha misericórdia de nós.
Deus te abençoe. Pessoal, é isso aí. A gente aprendeu hoje, entre outras coisas, sobre o que nós devemos fazer para operar a justiça de Deus, que nós não podemos ser omissos, né? A gente deve se indagar, se cobrar, o que a gente tem feito para impedir que coisas tão terríveis aconteçam em nosso meio. A gente foi impulsionado a agir, que a gente possa colocar isso em prática, né? A justiça de Deus é diferente demais da nossa justiça. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A gente tem um desejo por justiça, muitos de nós temos sede por justiça, mas a justiça que a gente quer muitas vezes não é aquilo que Deus quer, não é a forma como o Senhor opera a justiça, nem o tempo em que Ele opera essa justiça, né? Jeremias 17, 19 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, que os nossos corações estejam cheios de desejo por justiça, mas aquela justiça que vem do alto, a justiça de Deus e não a nossa, e que a gente possa ter sabedoria para operar a justiça do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e tenham todos um bom domingo. Dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.